estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. Um vinho que eu não conheço. Ele tem preparado um odre novo para receber esse vinho novo. Amém? Sente-se, por gentileza, graças a Deus. Muito bem, sócios de Deus. Os judeus, eles se consideram sócios de Deus. 2% da população mundial de judeus. 52% basicamente de toda a riqueza do mundo está nas mãos deles. Até 2024, 217 pessoas na área da física, química, medicina, literatura, paz, economia, de origem judaica, receberam o prêmio Nobel. São altamente tecnológicos, ninguém supera a tecnologia deles. A inteligência, tudo que eles fazem, e você estando ali, você vê, isso está diante de você, tudo que eles fazem, fazem com excelência. São doadores. Eles doam, isso no mínimo, de 20% a 30% de tudo que tem, alguns 50%, e muitos já doaram, muitos, não poucos. 90% e voltar a enriquecer muito mais de todo o patrimônio. Eles encabeçam a filantropia. Eles são generosos, doadores. Porque eles têm uma visão de que eles são sócios de Deus. Eles têm a consciência que toda a riqueza, toda a tecnologia vem de Deus. O que eles têm provém de Deus. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Você vai ser uma bênção para todo mundo. Então isso é tão forte, isso foi dito para um homem que acreditou, que se agarrou à promessa, e por estar agarrado à promessa, ele decidiu entregar o seu único filho, mas não abriu mão da promessa de ser o progenitor da nação que seria a vitrine para o mundo. Israel foi criado, levantado de um homem, através de Deus usando um homem velho com uma mulher estéril. Isaías 51 ainda fala isso, olha de onde vocês foram tirados. E o Senhor fez 7 promessas para ele. E elas se cumprem incrivelmente como elas se cumprem. Já tentaram acabar com essa civilização tantas vezes, e a história está aí para contar. Ninguém consegue acabar com esse povo. Eles são reduzidos a quase nada e eles se levantam de novo. Quantas vezes eles foram reduzidos a quase nada e eles se levantaram. Toda a riqueza foi levada e eles tornaram a se levantar.
Não é por acaso que você vê essa fúria, esse espírito antissemita. E você está vendo, lamentavelmente, se me contassem anos atrás que o nosso país trabalharia para lançar esse espírito antissemita sobre a nação, eu não acreditaria. E olha que onde nós chegamos. Que coisa terrível. E eu, conhecedora da palavra, sei que nós temos que correr mesmo para Deus. Porque abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O pior lugar para se estar é entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua promessa. A Bíblia diz, ainda em Provérbios, que o pior lugar para uma pessoa humanamente estar é entre a ursa e o seu filhote, comparando exatamente a relação de Deus para com seus filhos, com aquilo que Ele abençoou. Alguns deveriam ter entendido e aprendido com Balaque. Melhor é encontrar uma ursa a qual roubar os filhotes do que um tolo em sua insensatez. E alguns são tão tolos e agem de forma insensata, que acham que podem viver e agem dessa forma a despeito de Deus, a despeito do que Deus falou. Não podem. Não podem. E a Bíblia fala, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, por causa de Cristo, nós herdamos estas 7 promessas e nos tornamos descendentes de Abraão. Então, espiritualmente, nós somos descendentes de Abraão, por causa de Cristo. E herdamos a promessa. Então, essas 7 promessas nos pertencem. Agora, qual é a diferença de muitos cristãos para o povo judeu? Eles acreditam. E muitos não acreditam. Você está lendo para ele, você está mostrando para ele, mas ele não acredita. Ele não acredita. Eles acreditam. Você chega ali, você fala, se você parar para falar com uma criança, um judeuzinho pequenininho, ele não vai baixar o olhar e ele vai argumentar com você corajosamente. Você vê aquelas meninas miudinhas servindo, e todos servem, vão para o exército, homens e mulheres, e uma vez por ano precisam passar, se não me falha a memória, 40 dias lá para esse treinamento. Às vezes você vê parece frágilzinha, mas elas têm uma postura, porque elas foram criadas para acreditar. Eles foram criados para acreditar. São diligentes. Você não vai errar ou você encontrar um judeu que fala só o hebraico e o inglês, porque eles são alfabetizados nas 2 línguas. A maioria que eu conheci falavam 5, outros 8 idiomas. E são muito aplicados. Eles têm um foco. É aquele tipo de gente que acredita. A mentalidade deles já é de sobreviver. Eles sabem que há uma luta para destruí-los. Eles sabem disso. Eles também têm uma mentalidade de prosperar.
E eles também têm a mentalidade de curar o mundo. Eles acreditam mesmo que eles vão sobreviver a tudo. E eles já trabalham para isso. Não é um povo como nós, que nós não temos nenhuma experiência em guerra. Eles vivem em guerra. Eles vivem em guerra. Então, a maneira como eles lidam com a guerra é muito tranquilo. É interessante isso. Eu estava lá, naqueles bombardeios, a primeira vez que bombardearam Jerusalém. Nunca tinham bombardeado, atacado Jerusalém até então. E à medida que eles vão nos orientando para ir para o bunker, você vê as pessoas indo com tranquilidade. Não tinha um grito, não tinha nada. Nada, não tinha ninguém. Deles, não. Porque é um povo treinado para os enfrentamentos da vida. É diferente. Quando você já é criado para ter a mentalidade que você tem que sobreviver, então você não vai brincar com a vida. E que você tem que prosperar. Porque qual é a mentalidade deles? Para sobreviver, você precisa de dinheiro. Para você realmente prosperar e ter toda uma estrutura, você precisa de dinheiro. Para você curar o mundo, você precisa de dinheiro. Para financiar pesquisas, filantropia, de toda forma, em todo lugar, em nações, criar tecnologias que vão beneficiar a humanidade. Precisa de dinheiro. Então, eles são donos de marcas famosas. 50% dos bilionários nos Estados Unidos é de origem judaica. Então, você olha essas grandes empresas, pertencem a eles, como a Gastel, Chanel e outras. Eles dominam. A tecnologia mais avançada está nas mãos deles. Essa luta para jogar as pessoas contra eles é um ódio de Satanás contra Jesus. Mas o ponto é que eles têm a visão certa de que eles são sócios de Deus e que Deus detém a riqueza, eles acreditam nisso, e que tudo isso vem de Deus, e que eles têm uma missão aqui. Tanto que é muito interessante, né? Eles primam mais por construções, pelo intelecto. A maioria que eu conheci, eles são mais desprovidos de vaidade, são muito simples. Você está com eles, você não vê status, aquela busca por, como é que fala, meu Deus, a palavra? Ostentação, essa é a palavra. Pelo menos, nunca, eu não estive com um assim. É aquela tranquilidade, porque os valores deles são mais altos. O que eles buscam são coisas realmente relevantes. Ter a contribuição, contribuir para um mundo melhor. Então, isso é cabeça. Tudo é mentalidade. Por que algumas pessoas nunca saem do lugar? Porque elas, independente de onde você veio, você está tendo acesso à oportunidade de mudar sua cabeça, de pensar grande, de ter grandeza dentro de você.
Você está tendo oportunidade. Mas, infelizmente, muitos escolheram aquela vida pequena, rasteira. E se vendem por coisas banais, por sentimentos banais. Trocam tudo que poderiam ter com Deus por causa de um momento. Isso é uma cabeça muito pequena. Você viver por sentimentos. Você acreditar em mentiras, tendo acesso à verdade. Porque se você não tivesse tendo acesso à verdade, mas você está tendo. Pensar grande é pensar como Deus. É ter a mentalidade, fazer uso da mentalidade de Cristo. Então você não vai trocar uma vida grandiosa, coisas de valor, por causa de um sentimento. Uma coisa que me encanta neles é que eles estão sempre estudando. Você fala com um guia, por exemplo, como a gente já foi muitas vezes, então faz amizade com eles. Eles sempre vão te responder assim, bom, está acontecendo isso, mas eu estou aproveitando para estudar mais. Esses dias ainda o Fer mandou o áudio do Israel, do último que estava com a gente, também ele recebeu do Jaime e tal, e aí a mesma coisa eles falam no áudio. Nós estamos em guerra, mas eu estou aproveitando para estudar um pouco mais e tal. Eles estão sempre estudando. Eles leem muito. Estão sempre estudando. Eu estou em guerra, mas então eu estou aproveitando para estudar um pouco mais. Aquilo eu fiquei parado e pensando, meu Deus, que mentalidade incrível. Nós estamos em guerra e eu estou aproveitando então para estudar um pouco mais. Para melhorar na minha área. Óbvio que você ouve essas coisas, isso te engrandece, isso inspira você. Você ouve, né, aquela tranquilidade, nós estamos em guerra agora, então eu estou aproveitando, como ele, não melhorou, estamos sem turismo, não sei o quê e tal, mas eu estou aproveitando esse período para estudar um pouco mais. Você olha assim, você não sente amargura? Você não vê alguém ali, bom, minha vida acabou porque eu estou em guerra. Outro dia teve que sair da sua casa e ficou, já fazia, quando a gente estava lá, acho que 6 meses que ele estava morando num hotel. E tudo bem. Eu estou estudando, eu estou crescendo, a minha vida não acabou. Isso é mentalidade. É a mentalidade de quem se enxerga assim, eu sou sócio de Deus. No final vai dar certo, no final eu tenho uma promessa. E eu vou ficar com a promessa. Então eu vou fazer algo útil com a minha vida, eu não posso desperdiçar a minha vida. Eu estou tendo a oportunidade de viver uma grande vida e um dia eu vou prestar contas a Deus do que eu fiz e do que eu não fiz. E você vê, quando uma pessoa acredita que ela pode, ela acredita na verdade, não é nas mentiras de Satanás. Ela se move com base na verdade, porque você crê certo, você age certo. Mas se você crê errado, é óbvio que você vai agir errado. E aí uma pessoa vai dizer, não, mas minha dificuldade, meu isso e aquilo. Meu Deus, falar de dificuldade? Todas as civilizações foram extintas. Essa é a única que sobreviveu a todos os tempos, épocas e guerras e perseguições e injustiças. A tudo. E reduz, cresce de novo. Reduz, prospera. Arrancam tudo, eles enriquecem de novo. Por quê? Porque tem uma promessa que é imutável. Lembra do que Deus falou?
Em Gênesis 22, agora eu juro por mim mesmo, não tendo por quem jurar, eu juro por mim mesmo, eu vou fazer. Ninguém, nada, nem ninguém pode mudar isso. A promessa vai se cumprir, a despeito de tudo. Lembra que quando Israel falhava, de tempos em tempos, você vai ler ali, e Deus, o povo prestes a estar no fim, o Senhor, aparece aquela frase que, você respira. É até uma tensão, você está lendo a Bíblia e está acontecendo isso e aquilo outro, e de repente aparece essa frase, e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão. Aí a gente chora, aí eu não aguento, eu falo, e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, da aliança que ele fez com o seu povo. Vocês não podem destruí-lo, porque Deus se lembrou da aliança. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de gerações. E porque Ele se lembra da aliança, o mal não pode destruir. Porque Ele disse, eu vou fazer. Juro por mim mesmo, eu vou fazer. E não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Eu vou fazer, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho. Ele foi até o fim. Deus se encontrou com ele no altar do sacrifício. E o tempo passou por causa da aliança que ele fez com aquele homem no Moriá. Ninguém pode acabar com esse povo. Óbvio que, de acordo com a Bíblia, eles vão passar por pedaços terríveis. O pior ainda está por vir. Mas é quando Jesus aparece no seu cavalo branco. Oh, meu Deus! Uau! Eu vou começar a chorar, a emocionar, porque essas passagens, a hora que eu vejo, eu estou flutuando já. E com a espada que sai da sua boca, derrota os inimigos. Não, ninguém pode contra o povo de Deus. E quando você acredita na verdade, nunca mais você vai aceitar uma vida pequena, uma cabeça pequena, uma mentalidade pequena, um comportamento pequeno, uma vida lamentável, porque você sabe que isso não combina com você, com o Filho de Deus, com o salvo, com o descendente de Abraão, com o herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Isso não combina. Então você vai ter um comportamento que o glorifica o tempo todo. Atitudes grandiosas, porque a sua cabeça é grandiosa. Uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela não tem uma mente pequena. Porque Cristo, quando você ainda lê a visão dos historiadores sobre ele, é que ele tinha um toque da realeza. As pessoas não sabiam explicar, mas havia um toque da realeza. Óbvio, eles estavam diante do grande rei. Diante do grande rei. Ele é o grande rei. E nós o servimos. Recebemos a mente do grande rei, a natureza do grande rei, o espírito do grande rei. Estamos caminhando para atingir a estatura do grande rei. O grande rei é o nosso modelo, é o nosso padrão. O Senhor Deus nos deu um modelo para seguir. O unigênito Filho de Deus, o único da espécie. Mas o primogênito de um novo tempo, de uma nova raça. Depois de Jesus, quando nós cremos nele, nós fazemos parte
da realeza. Você se torna um novo tipo de gente. É uma outra raça. Você não é mais a mesma pessoa. Antes estávamos aqui como criatura de Deus, mas agora você ocupa o lugar de filho de Deus. Filho de Deus. E é óbvio que você não vai conseguir, sabendo disso, quando você sabe que sabe, você nunca mais vai conseguir viver da mesma maneira, aquela forma lamentável, sentimental, pequena, questionadora, amarga. Não. Você entende sobre, dentro de você é gerado essa generosidade, essa bondade, o fruto do Espírito. Amor. E amor não é sentimento. É atitude, a paz, deixo-vos a minha paz, a alegria, alegrai-vos sempre. Jesus foi cheio do Espírito Santo e andou por aqui fazendo bem, curando, libertando. E nós fomos salvos para viver da mesma maneira, para melhorar o mundo, para melhorar o nosso mundo. Se você não está melhorando nada, espera aí, você é um salvo em Jesus Cristo, transborda generosidade, transborda bondade, transborda gentileza, transborda doação, ele melhora tudo, onde ele chega, a atmosfera muda, o ambiente muda, ele melhora tudo. Por quê? Porque ele é um salvo em Jesus. E ele está aqui para melhorar. Jesus andou aqui e ele veio para mudar. Nada ficou igual depois dele. E a Bíblia diz que agora ele passou o bastão para nós. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Ele já falou, vocês são a luz do mundo. Paulo falou, vocês precisam brilhar como estrelas numa geração depravada, escura pelo pecado. Todos eles lançando mão do profeta, o maior profeta messiânico que foi Isaías, que profetizou Isaías 60. As trevas cobrem o mundo, mas sobre vocês a glória do Senhor resplandece. Você não é comum, você não é qualquer um, você não pode viver como uma pessoa comum, como qualquer um, você não é uma pessoa pequena, você faz parte do povo especial, zeloso, que só produz boas obras, um povo exclusivo. Lembra que às vezes nós lemos situações que aconteciam em Israel, que estavam desalinhadas, e saía a frase: isso não se faz em Israel. Peraí, isso não é da nossa cultura. Você tem que saber que tem coisa que não se faz. Como homem de Deus, mulher de Deus, você não faz parte da nossa cultura, porque você agora não é mais um cidadão da terra, você é um cidadão do céu. E um cidadão do céu não fala como todo mundo, não age como todo mundo, não responde às demandas da vida como todo mundo. Um cidadão do céu é diferente de um cidadão da terra. O cidadão da terra, ele é comum, ele vai na onda de todo mundo, ele fala como todo mundo, ele negocia como todo mundo, ele lida com a vida como todo mundo, mas você não é todo mundo, você é, dizem as escrituras, que nós somos do céu, você é um cidadão do céu, uma cidadã do céu, então você está debaixo de uma outra constituição, você é guiado
por leis mais elevadas, por princípios elevadíssimos. O que é comum para todo mundo não é para nós. Isso não se faz entre nós. Tem coisa que tem que sair da sua boca. Isso não se faz entre nós. Um cristão não faz assim. Um cristão não é imoral, não é mentiroso, não engana ninguém, muito pelo contrário. Ele tira dele para dar para o outro, mas ele jamais vai tirar de alguém. Ele é incapaz de fazer mal a uma pessoa. Ele não faz mal. Ele não é covarde. Ele crê na verdade. Ele não aceita fazer parte da média. Ele sabe que ele foi elevado por causa de Jesus a uma classe superior. Ele está num nível mais alto. E por ele estar num nível mais alto, inclusive, ele sabe que o nível de doação e de entrega dele deve ser maior, porque ele está num lugar mais alto. E quanto mais alto, mais visão você tem. Você vê mais longe ainda. Então, quando algo acontece, que é uma coisa rasteira, ou essa pessoa agiu de forma rasteira, ou ela vai subir, ou ela vai ficar sozinha aqui. Porque essa pessoa aqui, lavada e remida no sangue de Jesus, jamais vai descer. Ela vai ficar aqui, porque esse é o lugar dela. Se essa pessoa quer agir como a média, ter atitudes miseráveis, ela vai ficar sozinha aqui. Porque isso é o que ela é, não o que esse aqui é. Esse aqui já sabe o lugar dele. Você quer ficar aqui? Ó, vem para cá, ó, vem para cá, sobe, sobe. Ah, não quer? Tudo bem. Você vai ficar aqui só. Eu não vou para cá. Assim é a mentalidade. Por que ele é doador? Porque ele sabe mais, ele recebeu mais. Ele é perdoador. Porque ele tem uma visão muito mais ampla, ele sabe o que ele recebeu de Jesus, o perdão para a vida dele. Ele não responde a um comportamento lamentável, porque ele sabe que ele não merece resposta. Observa o que sai de você quando você está numa pressão, numa situação que te incomoda. Observa o que sai de você. Talvez misérias, um comportamento pequeno, lamentável, crítico, julgador, fofoqueiro. Que é uma pessoa que está num nível tão baixo que o fofoqueiro? Você acha que uma pessoa que faz parte da realeza vai descer a um nível de um fofoqueiro? Ele vai fofocar sozinho. Você nem suporta isso. Uma pessoa que tem uma cabeça, a mente de Cristo, ele não vai suportar reclamação, murmuração, ele não vai suportar fofoca, ele não vai estar entre os que vivem para tirar pedras, ele não vai estar lá para julgar, para atacar, ele sabe de onde ele foi tirado, ele julga o pecado, mas como Deus teve misericórdia dele através de Jesus, ele vai ter misericórdia do outro. Ele não se aproveita de uma situação, porque ele tem grandeza dentro dele, ele tem Cristo dentro dele. Ele está focado em melhorar o mundo ao redor dele tem que ser melhorado.
A vida dele, ele se recusa a viver uma vida pequena. Ele é a visão de Jabes. Ele era o menor e se tornou o amaldiçoado pela própria mãe. E ele se tornou o mais respeitado, o mais ilustre da família dele. Porque ele orou a Deus, porque ele recorreu a Deus. Jacó chegou fugindo do irmão com um cajado. Seu travesseiro foi uma pedra. E foi sobre uma pedra que ele consagrou, que ele fez um voto ao Senhor. De ser aquele homem doador. Quando ele saiu de lá, 14 anos, trabalhou pelas esposas, 6 foi enganado 10 vezes. Fora o engano do casamento. E ele saiu mais rico do que Labão. Durante os 20 anos que estavam lá. Ele chegou, o Labão já tinha um certo patrimônio, ele enriqueceu o Labão e aquilo foi transferido para ele. Você vê que é um negócio que não é normal, é sobrenatural. Mas você lê sobre Jacó, e você pode conferir lá, e esses dias eu li sobre ele, a diligência dele, o trabalho impecável que ele executou naqueles anos todos. Porque essa é a natureza do povo de Deus, a excelência, a generosidade, a doação. Isso é inerente ao povo de Deus. Você não vai encontrar outra coisa numa pessoa que é de Deus. Você chega perto de alguém que está cheio de Deus, ele está o tempo todo trabalhando para melhorar o mundo dele, o mundo ao redor. Ele quer melhorar o mundo, ele tem visão de mundo, ou seja, visão de nações. Ele não está parado aqui. O que ele está fazendo, ele sabe que está afetando os outros. Ele tem a consciência que a casa dele está afetando a casa do vizinho. Ele tem essa consciência elevada de que a atmosfera que ele está gerando na casa dele está afetando os outros. E ele sabe que o vizinho também está gerando um tipo de atmosfera. Então ele sabe que ele tem que ser mais forte. É mais forte que o homem forte. Ele sabe que o reino de Deus ganha força. Ele sabe que os covardes não vão herdar o reino dos céus e que Deus nos deu um espírito de coragem, não de covardia, de amor e de equilíbrio. Então ele sabe que ele pode amar, que ele tem domínio próprio. Ele sabe o que está nele e ele faz uso das ferramentas que ele recebeu de Deus. Ele chega num lugar, ele tem a mentalidade de tornar aquele lugar superior. É a mentalidade dele. E ele faz com o que ele tem. Olha que coisa interessantíssima. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a alegria, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. É um negócio que você não se contém. Você não se contém, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. E até além do que podiam. Por iniciativa própria. Eles não suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Por causa da extrema pobreza, eles poderiam ter se colocado na condição, não, nós estamos na condição de receber, da assistência, que vai para a igreja. Não. No estado em que estavam, com o que eles tinham,
e a Bíblia não exagera, você está falando extrema pobreza, uma crise severa. Paulo está dando testemunho que os macedônios pegaram tudo que eles tinham, podendo se esconder atrás daquilo e desfrutar da assistência, eles decidiram pegar tudo e doar. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio. Gente, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Era para eles estarem participando, e eles quiseram ser os doadores. Sabe quando você poderia estar do outro lado por conta da sua situação e você se levanta e age com a grandeza, mesmo que ela ainda não está aqui, você age com a grandeza que está aqui dentro e você usa o que você tem e diz, não, eu não quero estar do lado de cá, eu quero estar do lado de cá. Eu podia ser um assistido, mas eu vou assistir com o pouco que eu tenho. Isso para mim é um privilégio. E não somente fizeram o que esperávamos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois a nós pela vontade de Deus. Essa entrega ao Senhor, que foi a primeira coisa que aconteceu, gerou neles tanta grandeza, que eles não olharam para a condição deles, mas eles agiram de forma grandiosa do lugar que eles estavam com o que eles tinham. Podendo estar do lado dos assistidos, eles quiseram participar da assistência. E Paulo enaltece isso, mostrando o quê? O tamanho da doação, corações dispostos e alegres. Não é quanto você tem. É o que você acredita. Não é o que você tem ou não tem, é o que você acredita. Quando você acredita, como a nação de Israel, quantas vezes foi saqueada e arruinada e se levantou. Você sabe o que você tem que fazer. E você vai fazer. E não é porque tem muito ou tem pouco, é quem você é. É a pessoa que você se tornou, você não consegue viver de outra forma. Não existe mais o que você vai fazer por mim, mas o que eu posso fazer por você. Observa que os macedônios se colocaram nessa posição, não é o que vocês vão fazer por nós, é o que nós vamos fazer por vocês. E fizeram. E fizeram. Então, isso é mentalidade. Esse comportamento é fruto de uma mentalidade. Eles se tornaram, após se entregarem a Cristo, essas pessoas elevadíssimas. Isso tem que nos levar para esse nível. Você tem que ler um negócio desse e dizer, é isso. É isso. Eu posso também. Eu não sou essa pessoa pequena que Satanás quer me convencer pessoas, essa mentalidade que me mantém nesse lugar pequeno, porque eu acredito que eu sou uma pessoa pequena, que eu não posso. Se alguém não me der, eu nunca terei. Eu não consigo fazer, não é para mim. Eu tenho sempre um argumento. Não.
é para todo aquele que crê. Se você crê, você vai. Você pode, você rompe. Você começa a produzir. Porque isso é uma questão de mentalidade. Quando você tem essa mentalidade, não importa o que você tem ou não tem, é quem você é. É quem você é a sua identidade. É com base numa identidade que você se move. Então você não está preso a o lugar está feio, eu vou deixar bonito. Está sujo, eu vou limpar. Está miserável, eu vou trabalhar para isso prosperar. Eu vou plantar até isso aqui crescer. As pessoas daqui não querem, mas eu quero. O mais forte prevalece, então eu vou prevalecer. Tem muita oposição. Quem decidir fazer algo grande vai ter oposição mesmo. Eu deveria já saber disso, todo mundo deveria saber disso. Toda vez que você se colocar, se prontificar a realizar algo grande, você vai ter oposição. Algo que vale a pena, você vai ter oposição. Mas espera aí. Olha a palavra para Jeremias. Se você correu com homens e cansou, como é que você vai correr com cavalos? Quer dizer, eu digo que eu quero coisas grandes, mas eu não estou dando conta de administrar os problemas no nível que eu estou. Eu não estou dando conta da demanda do momento. Como que eu vou para lugar mais alto? Você hoje, eu quero isso, eu quero aquilo. Talvez você já não consegue com o que você tem. Você não está administrando bem sua vida com Deus. Não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Não está conseguindo dar a devida atenção para sua família? Talvez seus filhos estão aí soltos, você não está vendo o que está acontecendo com eles. Você não está deixando passar coisas importantes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir numa ordem de prioridades. Se na minha vida Deus não vem em primeiro lugar, minha família está deixada, eu já fracassei. Eu tenho que fazer o caminho de volta. Eu tenho que construir na rocha. Deus em primeiro lugar, minha família, a igreja do Senhor. Se eu tiver na ordem certa a minha vida, seguir nesse fluxo, é óbvio que eu vou ter uma vida abençoada. Eu não posso quebrar princípios. Deus se lembra da aliança. Deus é um Deus de alianças, e alguns, a vida é quebrar os princípios. Se você não administra um negócio fundamentado nos princípios e valores do reino, seu negócio não vai longe. As pessoas que você deve se cercar de pessoas que puxam a corda para o mesmo lado, que têm valores e princípios semelhantes aos seus. Nós não nos sentamos em mesas, ou seja, eu estou dizendo convivência. Estou dizendo que você foi num jantar, num trabalho. Eu estou falando conviver com pessoas que não estão alinhadas aos princípios e valores do reino, porque nós somos conduzidos, nossa vida é conduzida por esses valores, por esses princípios. Você tem que ter isso muito claro, em ordem na sua vida. Porque aí nós entramos no campo da visão, é visão. E algumas pessoas vivem totalmente sem visão.
E é por isso que nada na vida delas, ou muito pouco, prospera. A vida não prospera, a família não prospera, as finanças não prosperam. Porque não tem visão, ela não tem visão para a vida dela, para o casamento, para os filhos, para as finanças. Então, olha a doação dos macedônios. Olha a cabeça desse pessoal. Olha que coisa incrível. Em meio à mais severa crise, ou as mais severas crises, nós podemos transbordar. Todo mundo tem algo para dar. A generosidade estava no espírito dos macedônios. Havia neles uma mentalidade generosa, rica, abundante. Para eles era um privilégio apoiar o ministério de Paulo, investir na proclamação de Jesus Cristo. Era um privilégio. A abundância, ela excede o extraordinário. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, em todas as coisas, em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Não tem que explicar isso aqui, meu Deus. Em tudo, em todo o tempo, você vai transbordar. Como está escrito, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a sementeira e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Porque saúde é riqueza, família bem estruturada é riqueza, sabedoria é riqueza. Não é uma delícia você conversar com alguém sábio, que quando abre a boca só acrescenta. Você não consegue ficar muito tempo, quando você tem misericórdia, mas você não consegue ficar muito tempo ali, ouvindo, se é que você vai ficar algum tempo ouvindo um ímpio com suas tolices. Porque você vê que você está diante de um cego, você vê que aquilo não acrescenta, aquilo não te diz nada, não tem nada que você possa desejar, aquilo não alimenta. Você já deve ter estado junto com gente que não alimenta, a pessoa não alimenta. Quantas vezes eu vi em atendimentos casais com problema, porque um cresceu, o outro ficou, e a queixa daquele que cresceu foi: aquela pessoa não me alimenta, o que ela fala, o que ela faz, ela parou no tempo, ela não me acrescenta, não tem assunto, não tem. E a pessoa dizer: olha, eu vou honrar isso aqui pela aliança do Senhor, mas eu tenho que admitir. O assunto não me acrescenta, não me alimenta, a presença da pessoa. Eu me lembro de um caso específico que o cônjuge era aquela pessoa vitimista. E você sabe, para alguém que tem uma cabeça elevada, lidar com vitimismo lidar com vitimista, ele vai precisar de uma graça maior. Porque quando você tem a mente de Cristo, você já não suporta mais aquelas coisas de antes.
reclamação, lamentação, dificuldades. Olha para mim, olha a minha luta. Ai, estou ofendido, você me ofendeu. Você é uma pessoa... pode ver, uma pessoa que ela tem a mente de Cristo, quer dizer, quem creu em Jesus tem a mente de Cristo. Quem faz uso, vamos mudar isso, vamos arrumar isso. Quem faz uso da mente de Cristo se torna uma pessoa prática. Ele está tão cheio de Deus, que assim, tem que resolver, vamos resolver, tem que perdoar, perdoa mesmo, tem que seguir o caminho, vamos seguir. Ele não tem esse drama, porque ele sabe que ele não pode perder tempo com drama. Ele não vai perder o tempo dele com drama. E aí, quando ele está diante de alguém dramático e que faz drama por tudo, é um sofrimento, ele tem que vencer aquilo mesmo. Por quê? Ele não está disposto a viver aquilo. Aquilo é um negócio que ele não quer, não faz parte da vida dele. E óbvio, se é uma pessoa de fora, ele não tem que conviver. Né? Se é o pai e a mãe, ele vai lá, visita o pai e a mãe, tem paciência, honra o pai e a mãe, mas ele vai embora, né? Mas se ele tem um cônjuge que não evolui, óbvio que ele vai ter que crescer num nível onde aquilo não vai afetá-lo mais. Então ele vai viver sempre no modo perdoar, no modo ignorar, no modo generosidade. Serei generoso com essa pessoa. Né? Ela parou no tempo, ela se perdeu. Eu preciso honrar a Deus, eu vou honrar a Deus, eu não vou descer no nível dela, ela não quer subir no meu, então, ao meu nível, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que agir de sabedoria. Muitas vezes ignorar aquilo, fingir que não estou vendo, simplesmente agir com generosidade. Você está ali servindo com generosidade. E é por conta daquela pessoa? Não, porque tem algo maior do que você. Porque se fosse por aquela pessoa, você já tinha se divorciado. Você já tinha dito, meu filho ou minha filha, toma teu rumo. Aquele tipo de gente não ia nem passar mais no seu caminho. Então, se você não tiver algo maior do que você, algo que te cobre, você não consegue viver aqui, ó, a despeito do que está acontecendo aqui. Isso é cabeça, é a mente de Cristo. Agora não tem a ver com o outro, tem a ver com o que você acredita, com quem você é. A pessoa que você se tornou. Você não pode negar o que está dentro de você. Então, por que você mostra amor para essa pessoa que não te alimenta, que não, a presença não é agradável, e você ainda luta para transformar aquilo numa coisa agradável? Por quê? Porque tem algo maior que te cobre. Você está num nível que você não quer descer. Então você sabe que uma pessoa que está nesse nível, ela cobre, ela supre o que os outros não conseguem. Ela quer melhorar o mundo dela e o mundo das pessoas. Tá, você escolheu viver como um miserável, mas eu não. Mas eu ainda posso amar o miserável e posso perdoar o miserável. Tá, você decidiu viver como uma pessoa pequena e rasteira. Eu não. Mas eu ainda posso amar você e lutar para que você encontre o caminho, mesmo parecendo que não está encontrando, que não quer encontrar. Isso te faz pensar?
não tem a ver com o outro, tem a ver com você. É quem você é. Ponto. Ah, meus pais erraram comigo. Ah, meus pais isso. Você está coberto pelo seu Pai eterno. Você agora olha para os seus pais, honra seus pais, cuida deles. Eles deram o que podiam e você vai honrá-los até o fim. E não vai tentar mudá-los. Porque você sabe que se as dores da vida, as experiências, nada mudou, só Deus e talvez nunca mudem. E você estando aqui, você vai derramar amor e vai honrá-los a despeito de que eles são. Você vai olhar com você tem uma perspectiva, são meus pais, e tem um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha longevidade e prosperidade na vida. Então, eu quero as duas coisas. Então, o que você vai fazer? Se você quer as duas coisas, eu quero longevidade, eu quero prosperidade, eu vou honrar meus pais como eles são. Eles são meus progenitores, eles me deram a vida, eles me geraram. E a Bíblia diz que eles merecem honra. Ah, minha mãe tentou me matar, meu pai tentou me matar, mas não matou, você está vivo. Ponto, não matou, você está vivo. Ainda você tem paz que você vai cuidar, você vai honrar. Por que os casamentos acabam? Por causa da mentalidade de Hollywood. As pessoas ficam ali assistindo essas séries, esses filmes, totalmente antibíblicos, e agora querem aplicar esse negócio que não é aplicável ao casamento. Eu li já para você, se você quer crescer até o nível da grandeza, se você quer crescer, você tem que ir para o nível da grandeza do casamento. Você vai ter um treinamento diário. Eu não sei quantos anos, agora me saiu da cabeça, mas tem uma frase de Lutero, que ele disse que 1 ano de casamento o purificou mais do que anos no mosteiro. Pode procurar, foi frase dele. 1 ano de casamento foi o suficiente para santificar ele mais do que todos os anos no mosteiro. Então, as pessoas casam por sentimentos e descasam por sentimentos. Não, ou você entende o que significa isso. Você faz uma aliança. E agora alguém tem que crescer nessa relação. Seria bom que os dois, é o que a gente trabalha. Estou aqui pregando para os dois estarem no mesmo nível. E crescerem juntos e serem admiráveis, porque é maravilhoso quando você encontra um casal que um admira o outro, que é incrível. Sabe, um está preocupado realmente em ser essa figura agradável que está melhorando o mundo em que está. Cada um, né? E eles estão unidos, isso é perfeito. Mas não acontece sempre. E o que acontece muito é de um crescer muito e o outro ficar. Isso é muito comum e é onde os divórcios acontecem. Mas esse que cresceu, ele vai ter que agora entender que se ele tem uma cabeça mais elevada para muita coisa, então ele vai ter que ampliar ainda mais a mente dele e entender que através da mente de Cristo, fazendo uso da mente de Cristo, ele é capaz de se manter aqui, porque ele está coberto, ele tem uma graça superior, e o que está nele pode cobrir tudo isso, tudo que aquele cônjuge não tem, cobrir a casa, cobrir os filhos, você pode ser esse guarda-chuva onde você vai aninhar todos aqui, todos vão ficar aqui. E por sua causa, isso vai fluir, essa família vai render, vai prosperar.
Se você ficar dizendo assim, ai, não aguento mais, tudo eu, você não cresceu. Você sabe que você cresceu quando você entende que você você consegue ver uma graça superior e você não usa isso para se valer em cima do outro e pisar no outro. Você usa isso para derramar amor. Já que eu tenho mais, então quem tem mais dá mais. Porque preste atenção, cada um dá o que tem. Às vezes você luta por uma pessoa ter mais, você quer que ela tenha mais, você trabalha para ela ter mais, mas ela não rompe. E aí, você vai, acabou minha vida agora, eu também não vou aguentar isso. Não, você não vai fazer isso com a sua vida. Não é porque o outro não rompeu que você não vai romper ainda mais. Ele não mudou, você muda o suficiente para os dois. Ela não mudou, você muda o suficiente pelos dois. Ele não rompeu, talvez nunca rompa, mas você tem algo maior sobre você, que não tem a ver com o sentimento. Quando uma pessoa diz assim, tem muito isso hoje, mas ficar num casamento que eu não gosto com isso, aquilo, para. Você só está repetindo como papagaio. Para. Quando você tem a mente de Cristo, você tem algo muito superior sobre você. Você faz uso de uma mente grandiosa, maior mente do mundo, não existe nada superior a isso. Ele foi à cruz por pecadores, ele nunca esteve infeliz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, eles não têm, perdoa porque esses caras tudo cegos, eles não têm cabeça, eles não estão vendo o que eles estão fazendo. As mulheres estão chorando ao pé da cruz, não chorem por mim, por vocês estão com pena de mim. Eu não sou digno de pena, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Porque essa é a verdadeira liberdade. Você pode fazer o que você quiser, você pode sair da cruz, mas você fica na cruz e não é infeliz. Porque existe algo muito maior, um propósito. Algo que é maior do que você, porque uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela não ama tanto a vida dela quanto Deus, ela ama Deus mais do que a vida dela. Ela quer agradar a Deus mais do que a ela. Então o mundo dela não é ela, o mundo dela é Deus. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é o que eu quero, é o que Ele quer. Não é o que eu penso, é a mente dEle. Não é o que eu tenho vontade, mas a vontade dEle. Não tem a ver com o outro, tem a ver com o que eu sei, com a pessoa que eu sou, que eu me tornei. Então agora, meus sentimentos não são importantes. Igual o mundo tenta fazer você acreditar que os seus sentimentos são a coisa mais importante do mundo, eles não são. Você, tudo você e eu, não. E Deus, e qual a vontade de Deus? O que o Senhor quer de mim, Jesus? O que o Senhor quer? O que o Senhor pensa? O seu pensamento, a sua vontade. Ah, bispo, isso é muito difícil. Não posso dizer fácil, mas a visão é muito difícil, é porque imediatamente eu busco um sentimento para me apoiar. Você já pensou com o sentimento? Você, toda vez que você vai tomar uma decisão, você vai ter que tirar o sentimento e colocar fé. Porque se você se basear no seu sentimento, você não perdoa ninguém,
você não mantém relacionamento nenhum, você não é generoso com ninguém, você paga com a mesma moeda. Não tem cristianismo. Esqueça esse negócio de sentimento. Se você estiver procurando um sentimento para apoiar você numa decisão bíblica, você não terá. Você vai continuar vivendo uma vida pequena e rasteira. Bispo, mas isso é muito difícil. De novo, você está atrás de sentimento. Você tem que ir para a mentalidade de Cristo. Você tem graça, você pode, algo maior em você. E você vai fazer aquilo que a sua carne não quer, que os sentimentos não querem, e vai ter paz, vai ser feliz, vai irradiar a glória de Deus, seu rosto, seu semblante vai brilhar, você vai ter para você e vai ter sempre para dar, porque você saiu desse campo onde tudo gira em torno de você. Mas e eu? E o que eu estou sentindo? Mas é muito difícil, mas eu não vou conseguir. Não. Você, lembra? Você tem algo maior sobre você. Você está aqui, você tem a mente de Cristo. Então você tem graça, você tem provisão, você tem suprimento. Você está aí, você decidiu acreditar que você tem para dar, que você pode dar. Isso muda a sua perspectiva de mundo. Quando alguém te dá uma resposta grosseira, você pode descer ao nível dela, ficar chateado, ou brigar com ela, fazer os barracos. Você pode ir ou você pode simplesmente responder para você mesmo. Ela deu o que ela tem. Olha que nível de opressão. Imagina você sai na rua. Gente, eu já saí de madrugadinha e gente já brigando no trânsito. Então, você vê como uma pessoa, 4, 5 da manhã, já está brigando, está assim. É o que ela tem para dar. Imagina a condição dessa pessoa para estar estragando com o dia dela, sendo que o sol nem nasceu direito. É o que ela tem, mas você não. Você tem o Espírito de Deus morando em você. Você tem a mente de Cristo, você tem a graça do Senhor, você tem a palavra do Senhor sobre você. Por isso que você pode ser generoso, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Óbvio que o contexto aqui são ofertas, dízimos, mas aí eu amplio para tudo. E óbvio que a ideia é que você entenda definitivamente. Uma pessoa que faz uso da mente de Cristo, ela é generosa em dízimos, em ofertas, na vida das pessoas. Ela nunca para de transbordar, porque isso é quem ela é. É a mente dela, ela não sabe viver de outra maneira. Ela não vai segurar mágoa, ela não vai segurar rancor, porque ela sabe que aquilo está destruindo com ela. Ela não vai expor os outros, porque ela sabe que o que ela planta, ela colhe. Ela não vai sair por aí semeando uma semente que ela não quer colher. Ela decidiu que ela não vai viver uma vida pequena. Se você quer uma grande vida, você vai ter que entender sobre isso, dessa sociedade com Deus. Nós somos cooperadores com Deus. E algumas pessoas querem prosperar, enriquecer,
com uma mentalidade que não dá para conversar às vezes. Não dá. O que você pensa de uma pessoa que diz que quer sair das dívidas, quer construir uma grande vida e não é fiel nos dízimos? Não é fiel nas ofertas? Olha os macedônios. Não está fazendo nada pelo reino, ou muito pouco perto do que poderia fazer. Não está fazendo pelas pessoas. Ele não melhora o mundo, a presença dele não está melhorando nada. Você tem que sair daqui com essa pergunta. O que eu estou fazendo pelo meu mundo? As pessoas estão melhores por sua causa? Sua família está melhor por sua causa? Onde você chegou no seu trabalho, as coisas melhoraram por sua causa? Ou você carrega ainda tanta amargura que você desce ao nível daqueles que não estão cultuando a Deus aqui agora? Como que você pode hoje cultuar o Senhor e amanhã ir para o seu trabalho e agir como aquele que passou o dia no pecado? Você é diferente, você é o sal, você é a luz. De você tem que sair o que há de melhor, mais generosidade, mais bondade, perdão. De você tem que sair mais sabedoria, mais inteligência, mais humildade, zero orgulho e egoísmo. De você tem que sair o melhor. Você está esperando que saia de alguém que nem está aqui, que nem acredita nisso. Você está sendo cheio agora. Você tem para dar. Seu colega, a amargurada da sua colega de trabalho, ela é amargurada, ela não quer Jesus para curá-la. Mas você tem. Você tem para dar, pelo amor de Jesus. Quanto mais você recebe, mais você é chamado a doar, a dar, a derramar. Você recebeu mais. Você tem mais. Você sai daqui da igreja, eu sei, por qualquer coisa, eles começam a buzinar e fazem aquilo, e abrem a janela, e aquele... Mas onde estava essa pessoa? Você está saindo do templo, você o abençoa, ele não tem nada para dar. Olha como é que ele vai entrar na segunda-feira, xingando os outros. Ele não tem nada para dar. Você tem. Você tem. E quando isso entra e muda, tem que entrar. A mente é a porta do coração, desce. Você esconde lá. Sua visão agora de mundo. Aí, de novo, para onde você vai daqui a pouco. Ai, meu Deus, mas isso é muito... Não, eu tenho graça. Ai, meu Deus, mas não. Eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho graça, eu vou pela fé. Eu vou pela fé. Se você tentar entender de forma racional, muita coisa na Bíblia, você só acredita, você só crê. Porque se você buscar entender, você não entende. Tem gente tentando entender o que é só para ele crer. Creia. Tem gente que quer explicação, sendo que Deus está dizendo para você, você só precisa crer no que você está ouvindo. Creia e ponto final. Se você tentar entender isso aqui, racionalizando, você não vai entender, é pela fé. É pela fé. Você vai ser essa pessoa grandiosa pela fé. Vai manter uma família no mais alto nível pela fé. Vai manter um casamento difícil pela fé.
E não vai ser amargurado nem infeliz, nada disso. E não vai ficar procurando aquilo que o mundo diz que é relacionamento, porque você já conhece o verdadeiro relacionamento. Ele se baseia, assim, mais em doação do que outra coisa. E quem tem mais, doa mais. E quanto mais doa, mais tem para dar, porque você só vai colher o que você planta. Então, quanto mais perdão, amor, generosidade você vai plantando, mais vai voltando para a sua vida. Você nunca vai encontrar uma pessoa que está aqui, tomado pelo Espírito de Deus, fazendo uso da mente de Cristo, infeliz, reclamando, meu Deus, olha isso aqui, ai, por que não sei o que, não. Deus não me deu nada além do que eu possa suportar. Eu tenho graça para passar por aqui, por isso aqui. Em todas as coisas sou mais que vencedora, já luto com a vitória, no final eu vou vencer. Se Deus me deu, me colocou nesse lugar, Ele me deu toda a provisão e suporte para passar por isso aqui. Com paz, com alegria, sorrindo, sem ter peso nenhum. Aqui não tem peso. Quem está de fora, às vezes até olha e pensa, meu Deus, que peso na vida dessa pessoa. E a pessoa está lá olhando e dizendo, não. Pode até, de forma natural, pode ser um peso, mas como essa pessoa não vive com a mente da carne de forma natural, ela vive com a mente do espírito de forma sobrenatural. O homem natural não entende as coisas do espírito. Então, se você for com essa visão natural e olhar para tudo de forma natural, você não vai entender as coisas espirituais, você não vai entender o homem espiritual. Um homem natural nunca entende um homem espiritual. Pode ver, as pessoas falam, não aguento, como que você passa por isso? Porque não sei o quê. Porque ele está tentando entender com a mente. Mas essa pessoa, ela entende tudo pelo espírito. Se eu entrar na carne, a minha mente vai dizer uma coisa, mas se eu ouvir meu espírito vai continuar dizendo a mesma coisa. Resista, porque você tem graça para isso. Eu poderia ler muitas outras escrituras, mas eu vejo Deus trabalhando uma mudança mental. Se você quer prosperar, você precisa entender sobre ser sócio de Deus. Senão você está perdendo seu tempo. Se você ainda tem essa cabecinha avarenta, gananciosa, essa coisa, não deu para dizimar, não sei, não, sua cabeça está aqui, você precisa vir para cá. Se você quer prosperar altamente, você tem que ter o espírito dos macedônios, você tem alta generosidade com pouco que você tem, que é da viúva, e é daí que se cresce, que se avança. E essa generosidade, essa cabeça, essa mentalidade que é de Cristo, vai te levar para todos os campos da vida. A sua visão sobre dinheiro é sempre assim, doadora, generosa. A sua visão em relação às pessoas. Inclusive vem daí essa capacidade de você ter tolerância, que às vezes você naturalmente nunca teria. E se você sair um pouquinho do espírito, você já vê claramente que você não tem tolerância. Mas no espírito você suporta, como Paulo falou, suportem. Você suporta coisas que se contasse para você que você um dia suportaria aquilo, você ia dizer, que é isso? Suporto isso aí nunca. Pois você está suportando coisas que você nunca suportaria. E
o fardo é leve, o jugo é suave, porque Jesus está do lado carregando com você. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito, a mão no seu coração. E vamos falar com o Senhor. Meu Deus. Ô Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando ativamente essa renovação mental, Senhor. Alguns estão perdendo, sofrendo, gemendo, por causa da mentalidade, por causa da visão equivocada, desalinhada da sua palavra. Porque tudo gira em torno delas e de sentimentos, e o Senhor está mostrando, não. Não gira nem em torno de você, nem de nada, gira em torno de mim. É o que eu penso, é o que eu quero, é a minha vontade. É pela fé. Senhor, Abraão teve fé para dizer não para aquela fortuna do rei de Sodoma. Teve fé para ofertar o filho. São situações tentadoras, mas que foi a fé, sem contar que ele teve a fé para sair, a fé para levantar altares, a fé para esperar no Senhor, a fé para se circuncidar aos 99 anos. Ô meu Pai, o Senhor está nos ensinando coisas profundas. Ajuda-nos. Eu oro para que mentes estejam sendo renovadas de verdade, curadas, que as emoções estejam sendo curadas, que ela aprenda a ter controle sobre as emoções, a administrá-las à luz da sua palavra. Senhor, eu oro para que cada um decida ser guiado pela palavra, ser guiado pela verdade, ser guiado, Senhor, pelo Teu Espírito. Eu oro para que cada um seja consumido pelo Teu Espírito, lavado com a água limpa da palavra, queimado com fogo do Espírito. Eu oro por mentes renovadas, corações trocados. Eu oro por uma limpeza, por uma purificação, por uma santificação. Eu oro para que o Senhor venha agora com poder e faça uma obra que homem nenhum pode fazer, que ninguém pode fazer. O Senhor conscientiza, o Senhor mostra quantas pessoas que têm vivido, ouvido a palavra, mas ainda não a recebeu de forma revelada, que ela entre de forma revelada, ela precisa entrar de forma revelada, que ela entre de forma revelada, que hoje uma explosão esteja acontecendo nos corações e que cada um esteja vendo aquilo que até então não estava vendo, que as escamas tenham caído. Ó meu Deus, dá revelação, dá visão, dá clareza, coloca temor, que a maturidade faça parte da vida de cada um, que hoje, que daqui não saia nenhum imaturo, nenhuma criança no modo de falar, de pensar e de viver, de raciocinar. Chega de meninices, chega de infantilidades, chega, Senhor, de uma fé imatura, de uma fé infantil, chega de uma fé emocional, chega de viver à base de sentimentos. É hora de andar por fé. Deus
oro, Senhor, para que todos sejam envolvidos por esta fé, viva, cobertos com essa fé, e que possam praticá-la, renunciando a si mesmo, porque é isso que alguns não entendem. Negue-se a si mesmo. Quem quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-o. É renunciar a si mesmo, é renunciar à velha mentalidade, à velha criatura, o velho padrão, aqueles sentimentos. É renunciar, é dizer não. Meus sentimentos não são tão importantes quanto a fé na palavra de Deus. Não, não. Não é o que eu sinto, mas o que eu sei. Não. Não é o que o outro liberou, é o que está dentro de mim que importa. Não. Não. Quebra o orgulho aqui hoje, Senhor. Quebra o egoísmo aqui hoje, Senhor. Quebra esse padrão demoníaco aqui hoje, Senhor. Quebra o espírito da mentira e do engano aqui hoje, Senhor. Quebra, Senhor. Vai quebrando esse orgulho. Vai quebrando esse egoísmo. Vai quebrando, Senhor, essas mentiras. Vai derrubando o espírito do engano, da mentira. Vai quebrando, Senhor. Vai arrancando a amargura, a rejeição. Vai arrancando essa imaturidade. Arranca, Deus. Em nome de Jesus. Que cada um entenda que nós somos cooperadores com o Senhor. Nós somos sócios do Senhor nas finanças, nos negócios, em tudo. Em tudo. Eu oro, Senhor, por um temor profundo aqui, porque eu sinto no meu espírito o que o Senhor vem falando. Palavra tem bastante, orações tem quilos, atendimentos um monte, unção, alguns, se fossem contabilizar e juntar todas as unções que receberam, encheriam uma banheira. O que está faltando é ação, é crer na verdade, é crer na verdade, é crer na verdade, é crer na verdade e praticá-la, é colocar em prática a sua salvação com temor e tremor. Quando esse entendimento vem, Senhor, quando a pessoa consegue ter a clareza e ela sai do campo dos questionamentos, das justificativas e do mais isso e mais aquilo, quando ela para de lutar, de guerrear uma guerra que já está perdida, já está perdida. Porque tem pessoas que estão lutando guerras inúteis, Senhor. São guerras que elas não podem vencer. Elas estão guerreando guerras inúteis, meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Tem gente guerreando guerras inúteis. E são guerras que elas não podem vencer. Elas estão sendo derrotadas. Porque as guerras são guerras sem recompensa. Elas estão lutando contra o inimigo errado. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades.
Não é contra pessoas, é contra potestades. Eu vejo gente lutando contra pessoas, e lutando contra cônjuge, e lutando contra filho, e lutando contra o irmão na fé. São pessoas lutando, Senhor, contra o inimigo errado. Ela ainda não localizou o inimigo da vida dela. Ela ainda não avaliou o inimigo verdadeiro e as táticas que ele está usando. Ele está distraindo, ele quer que ela pense que o problema dela é o problema que ela criou através das mentiras dele, mas o problema dela não é aquilo, não é aquela pessoa. Na verdade, o problema da vida dela é não crer na verdade. A verdade é que ela não crê na verdade. E ela está lutando contra alguém, quando na verdade tem um mal por trás daquilo, para destruir com a vida dela, destruir com a família dela, destruir com tudo. Eu oro, vem Espírito Santo. Vem, Senhor, nós estamos nos 52 dias, é tempo de restauração e nenhum pode sair desse jeito. Tem que ter a vida restaurada, a mente restaurada, a família restaurada. O Senhor está chamando para restauração, é tempo de restauração, é hora de restaurar. Você não vai sair pensando do mesmo jeito, agindo da mesma maneira, se comportando da mesma forma. É hora de levantar os muros da sua vida, é hora de levantar os muros da sua vida. Deus está te chamando a levantar de verdade os muros que nunca foram levantados. O real problema porque os muros estavam lá por 120 anos e ninguém parava para ir lá levantar aquilo. Tem problema que está aí por anos. E a pessoa está sempre sendo derrotada pelo mesmo problema, pelo mesmo sentimento, pela mesma visão equivocada. Está tomando decisões que estão arruinando com a vida. E nunca derrota esse mal. Eu oro por essa derrota aqui hoje, desse inimigo, Senhor, desse mal. Eu consagro esse propósito. Tudo que ela colocou aqui para ser restaurado, eu declaro a restauração, a reconstrução, a restituição, partindo da mudança dela, que os muros da vida dela sejam levantados, uma mudança mental poderosa, que toda essa programação demoníaca desapareça, que ela agora seja programada pela tua mente, pela tua palavra, que ela creia na verdade, que ela viva com base na verdade, que ela faça escolhas com base na verdade, que ela se alinhe com base na verdade, com base naquilo que ela sabe e não em sentimentos, que ela se posicione com, Senhor, firmada na verdade, que ela age em cima da verdade, fale em cima da verdade, tome decisões em cima da verdade. A verdade é a sua palavra, e não o que ela sente, e não o que ela acha, e não o que alguém falou, e não o que ela está vendo, mas o que ela sabe, sabe que é a verdade. Eu abençoo o teu povo. E digo que nenhum vai sair no mesmo lugar da mesma forma, mas que a palavra tenha entrado e transformado completamente o interior de cada um. Que hoje, Senhor, eu tomo posse disso no meu espírito. Aquilo que ainda não tinha sido entendido, clareado, agora foi. Visto, agora foi. Agora foi. E ela vai renunciar ela mesma para honrar o teu nome e ir para o nível mais alto, mais alto, mais alto. E ela não vai mais conduzir nada com a visão mundana, mas com base na visão bíblica. A visão bíblica. Ela vai conduzir a vida dela baseada na tua palavra.
Eu abençoo. Eu abençoo o teu povo aqui em todo lugar. E eu creio que sai daqui um povo consciente, vendo, alinhado e bem posicionado. Eu creio que essa pessoa está fazendo uma risca no chão e está dizendo para ela mesma: acabou. Eu não vou voltar para aquele lugar, eu não aceito isso mais. O que me dominava não domina mais. Essas cadeias foram quebradas. Eu sei, Senhor. A cadeia do orgulho, do egoísmo, do vitimismo, dos questionamentos, das guerras sem recompensa. Essas cadeias foram quebradas em nome de Jesus. Seja livre para a glória de Deus. Livre. E tenha o seu coração livre, limpo, puro. E viva uma vida no mais alto nível, onde o nome do Senhor é glorificado. Comprometa-se aqui agora, que você vai viver dessa maneira, como um sócio de Deus em tudo. Que você vai estar nesta terra para melhorar, não só o seu mundo, mas o mundo de quem cruzar o seu caminho. Você vai melhorar, vai trabalhar para melhorar o mundo. Porque você é o sal da terra, é a luz do mundo. Você tem mais, você pode dar mais. E você parte do princípio de onde você está, do que você tem, e você faz isso crescer. Eu abençoo a sua vida com a mentalidade certa, a mentalidade do reino, em ação todos os dias. Eu agradeço pelas vitórias e testemunhos, Senhor. Glorifico o teu nome. Louvado seja o teu nome por sua bondade. Continue fazendo a obra. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.